Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, promessas, elas são muito comuns nas nossas vidas. Nós fazemos muitas promessas. Existem promessas que nós fazemos de forma coletiva, existem promessas que nós fazemos de forma individual. O nosso irmão Felipe e a nossa irmã Monique, né, vão casar ano que vem, né? Deus quiser sim sustentar. Felipe está naquela: Senhor Jesus, volta logo, mas depois do casamento, né? Está querendo que volte logo, mas depois do casamento. Mas o Felipe, ele vai, no casamento dele, junto com a Monique, ambos farão promessas, um para o outro. As promessas que o Felipe fará para a Monique não é para mim. A promessa é para a Monique. A promessa que a Monique fará para o Felipe não será para mim, será para o Felipe. E, irmãos, diante disto, promessas que são tanto coletivas, mas também promessas que são individuais, eu gostaria de trazer o tema da seguinte mensagem: uma promessa para mim? Uma promessa para mim? Irmãos, o texto de Isaías, aqui ele está tratando sobre uma promessa de Deus. Deus, ele faz promessas ao povo dele desde o Éden. A primeira promessa, o pacto, nós chamamos de obras, ali ele é feito com Adão, promessa de vida através da obediência. Nós vemos que depois da queda há uma promessa, por exemplo, de que haveria de vir um descendente que pisaria a cabeça da serpente. Nós vemos depois Deus fazendo promessas a Noé, dizendo que jamais ele iria destruir o mundo novamente com água, né? Não iria mais destruir a humanidade com o dilúvio. Inclusive nós temos o arco-íris, que foi mal apropriado aí por um movimento LGBT, né? Que é o arco-íris, foi muito mal tomado, e inclusive alguns têm até assim repulsa, tem hora ao arco-íris, porque tem a ideia do movimento. Não, antes do movimento, tem uma bênção de Deus e uma promessa, um símbolo da promessa de Deus. Nós vemos depois Deus prometendo a Abraão, faria dele uma grande bênção às nações, o seu descendente seria descendente de milhares. Vemos depois ele fazendo a promessa a Davi, que o reinado de Davi ele seria eterno através do seu descendente. Irmãos, aqui ele está trazendo a respeito, renovando estas promessas aqui ao povo de Israel. Um período, irmãos, difícil. Um período em que o povo, ele, como nós vemos, por exemplo, lá Isaías, capítulo de número 6, no seu chamamento, ele vai falar aqui na morte do rei Uzias. O rei Uzias, que era um grande rei. Na época do rei Uzias, praticamente Israel e Judá, eles recuperaram as terras da época de Salomão. Para os irmãos terem ideia da grandiosidade que era Uzias. Mas Uzias estava leproso, porque desobedecera ao Senhor. Ele quis entrar no templo do Senhor e levar incenso, algo que era proibido. Era apenas o sacerdote que poderia fazê-lo. E o que acontece? O Senhor ali coloca uma praga em Uzias e ali ele fica leproso. Neste ato de Uzias que se engrandeceu tanto a ponto de querer fazer um serviço sacerdotal, inclusive. Mas, irmãos, é neste contexto aqui meio que de desesperança, um contexto em que tudo estava para dar certo, um grande rei foi levantado, mas um grande rei que foi abatido por causa do seu pecado. Um trono que não estava vago,
mas um trono que tinha o filho ali de Uzias como regente, E até mesmo nesse chamamento, a ideia principal do chamamento ali é dizer para o povo: o trono não está desocupado. Não é porque tem um regente que ele está ocupado, é porque o Senhor está no trono. E quando nós vemos, irmãos, Isaías ele é chamado, por exemplo, do Evangelho do Antigo Testamento. Ele é o livro que mais vai falar sobre o Messias. É o livro que mais vai apontar detalhes para o Messias que haveria de vir. E quando nós vemos esse primeiro bloco aqui de Isaías, que vai do capítulo de número 1 até o capítulo de número 12, nós vemos, por exemplo, alguns ciclos. Deus, ele mostrando o pecado do povo, mostrando que vai castigar o povo, mas mostrando que vai derramar a graça. Esse ciclo ele é repetido pelo menos 3 vezes. E o capítulo de número 12, por exemplo, ele encerra com um canto triunfal de louvor. Então Deus ele mostra o pecado para o povo, ele mostra que vocês encheram o cálice da minha ira, vocês vão ter a paga pelos seus pecados, mas eu vou restituir, eu vou restaurar. Irmãos, aqui capítulo de número 9, é um desses momentos de promessa de restauração. É um momento de restauração do povo de Deus. E aqui, diante disto, ele faz uma promessa a respeito desse menino que haveria de vir, o Messias que haveria de vir. Nós vimos aqui o versículo de número 6, ele vai dizer, porque o menino nos nasceu. Quando ele fala nos nasceu, a ideia aqui principal tem a ver com a questão a gente fala da perspectiva profética, no sentido de que algo é tão certo que vai acontecer, que é como se já tivesse acontecido. A promessa, quando Deus fala, o menino nos nasceu, é a ideia, aqui é Isaías falando 700 anos antes de Cristo. Cristo ainda não havia vindo, mas é uma promessa tão certa que é colocado como se já tivesse ocorrido. Ou seja, o Senhor não irá falhar na sua promessa. O Senhor, ele prometeu, o Senhor, ele vai cumprir. E o Senhor, ele vai cumprir cabalmente. É comum as pessoas elas falharem nas suas promessas, né? Como falei, o Felipe e a Monique aí farão promessas. Já tem feito, né? Mas farão promessas mais solenes. Mas quantos fazem promessas solenes e acabam divorciando? Como diz, falham no cumprimento das promessas. O Senhor, ele coloca no sentido de algo que vai acontecer, mas como se já tivesse acontecido. Porque ao contrário de nós que estamos sujeitos a falhas, ele jamais falhará. Então, esse menino é como se ele já tivesse nascido. É tão certo a sua vinda, que é como se ele já tivesse ocorrido. E ele diz, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Ele era aquele que iria levar, como diz, o governo está sobre os seus ombros, tem a ver com a questão da sua autoridade. Seria alguém que seria dado a autoridade. E quando ele fala o governo, não apenas o governo de Israel, ele está falando do governo de uma forma geral, como se o governo mundial estivesse sobre os seus ombros. Ele era aquele que iria comandar todas as coisas. Irmãos, esta promessa ela foi feita. Esta promessa de um menino que iria nascer. Nós sabemos, através da Escritura, nós falamos de revelação progressiva. Hoje nós temos a Escritura por completo. Cristo Jesus, esse Messias, ele já veio. Nós, inclusive, estamos a ponto aí de comemorarmos, né? 25, estamos na véspera do Natal, estamos a ponto de comemorarmos a vinda do Messias que veio há mais ou menos 2023 anos atrás, mais ou menos. Ele já veio. Mas a pergunta que seria interessante nós fazermos aqui, há uma promessa. Há uma promessa aqui. Uma promessa, Deus ele nos dá confiança na sua palavra, a ponto
de colocá-la até no passado, como se estivesse acontecendo já no passado. Para nós é no passado mesmo, aqui era futuro. Mas tão certo de que iria acontecer que já estava no passado. Esta promessa já ocorreu. Esta promessa ela já concretizou de fato. Cristo Jesus, ele nasceu há 2000 anos, 2023 anos atrás, mais ou menos. Ele foi aquele que pregou a respeito do reino de Deus, é aquele que falou com autoridade, ele ensinou, é aquele que morreu pelos pecados, é aquele que ressuscitou, como diz, para a nossa justificação, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos. Mas a pergunta é, irmãos, esta promessa é para mim? Essa promessa é para você? A promessa que o Felipe e a Monique farão serão para eles, não será para mim. Essa promessa aqui, ela é para mim? Eu queria que o irmão pensasse a respeito disso. Essa promessa é para você ou essa promessa é para ambos? Se essa promessa é apenas para o Caio, não é para mim, que diferença vai fazer isso para mim? Se essa promessa de vinda de Cristo para que morresse e ressuscitasse, desse salvação fosse para o Caio, não fosse para mim, bom para o Caio. Mas para mim, que diferença está fazendo? Que diferença está fazendo se ela não é para mim? Irmãos, a promessa aqui, ela é feita para os eleitos de Deus. Ela é feita para os eleitos de Deus. A pergunta é, também nesse aspecto, se você é um eleito de Deus, se você faz parte do povo de Deus, essa promessa é para você. Esta promessa é para você. Você precisa se apropriar desta promessa, se apropriar através da fé que vem pelo próprio Deus. Ter certeza, Senhor Jesus, o Senhor não foi apenas alguém que nasceu, alguém que foi cravado numa cruz, alguém que morreu. O Senhor foi o meu Senhor. O Senhor foi a promessa de Deus para mim. Para mim. Não para o mundo, para mim. Isso, irmãos, é apropriar. Isto é apropriar. Jesus Cristo, ele morreu pela sua igreja, sim. Igreja no sentido coletivo. Mas a igreja ela é feita de pessoas. Cristo Jesus morreu por cada uma dessas pessoas. Você faz parte? Se você fala assim, eu faço parte destas pessoas, esta promessa é para você. Esta promessa, irmãos, é algo extraordinário. Uma promessa para mim de forma extraordinária. Ele vai falar aqui sobre um maravilhoso conselheiro. Quando ele fala sobre maravilhoso conselheiro, a ideia da palavra maravilhoso é algo extraordinário, é algo fora do comum, é algo quase que imaginável. E quando ele vai tratar sobre a questão do conselheiro, tem a ver com a questão da sabedoria, tem a ver com sabedoria, mostrando aqui que a promessa de Deus era alguém que era extraordinário e extremamente sábio. Irmãos, talvez quando Isaías ele depara com isso e talvez quando ele escreve e reporta isto ao povo, ele passa essa notícia a respeito, ele talvez possa ter pensado, quem dera se Uzias tivesse um maravilhoso conselheiro. Quem dera se Uzias, dentro de todos aqueles que estavam no seu palácio, fossem conselheiros maravilhosos, a ponto de dizer, não, rei, não faça uma besteira dessa. Ó rei, não vá fazer o que não é parte do Senhor, seja obediente. O Senhor está vendo o quanto Deus está te abençoando. O Senhor está vendo que as fronteiras de Israel, de Judá, estão se expandindo. Rei, não caia numa besteira dessa. Talvez ali o povo reportou o que aconteceu com Uzias. O rei que agiu tolamente, talvez também por falta de conselheiros ali, conselheiros que segurassem a tolice do rei. Nós vemos, por exemplo, quando Roboão ali também, cumprindo o propósito de Deus na divisão ali das tribos,
Nós vemos Roboão ali, ele procurando conselhos dos seus amigos. Em vez de procurar conselho nos conselheiros do seu pai, daqueles que desfrutaram a sabedoria de Salomão, daqueles que tiveram contato com Salomão por vários anos, ele procura nos seus amigos de infância. Qual é o resultado disso? O resultado foi catastrófico. O resultado foi de separação. Irmãos, se essa promessa é para mim, se essa promessa desse menino que nasceu há 2023 anos atrás, ela é para mim, ela é para você. Você tem alguém extraordinariamente sábio ao seu acesso. Extraordinariamente sábio. Cristo Jesus, lá no final de Mateus, ele vai falar que ele estaria conosco até a consumação do século. É uma promessa dele. Se você tem Cristo Jesus como Salvador da sua vida, ele está a todo instante do seu lado. Nesse aspecto, irmãos, você tem um maravilhoso conselheiro do seu lado. Ah, como tem hora que parece que a gente não se apropria desta grande promessa. Tem hora que nós vivemos para bater a nossa cabeça. Tem hora que vivemos para bater a cabeça, sendo que aquele que é muito mais sábio do que Salomão, muito mais sábio que o Salomão, está à nossa disposição para nos aconselhar. Talvez ali nós sejamos, algumas vezes, teimosos também. Talvez nós até nos apropriamos da questão do maravilhoso conselheiro. Ele está à nossa disposição, assim como os conselheiros de Salomão estavam à disposição de Roboão. Mas ele preferiu fazer o quê? Preferiu ouvir conselhos de quem não era sábio. Irmãos, nós temos acesso ao maravilhoso conselheiro. Esta promessa é para você, você tem acesso a ele. Você quer tomar decisões boas na sua vida, você tem acesso a ele. Busque, Senhor, que maravilhoso conselheiro, me mostre o que eu devo fazer, para que eu não venha ficar teimando. Você tem o melhor conselheiro do seu lado. Você vai procurar conselho em quem? Pessoas? Você vai procurar conselhos em quem? Naquilo que o mundo vai dizer que é melhor? Se a promessa é para você, você dispõe do maravilhoso conselheiro. O homem, o Deus mais sábio que existe. Ele está a seu acesso. Basta você querer ouvir a sua sabedoria. Basta você colocar em prática na sua vida aquilo que ele te instrui. Filho de Salomão, ouviu a sabedoria ali dos conselheiros de Salomão, preferiu não colocar em prática. O resultado foi destruição. Irmãos, se nós ouvirmos os conselhos, a sabedoria do maravilhoso conselheiro que está à nossa disposição, nós iremos nos dar muito bem nessa vida. Você quer ter uma vida muito boa, né, aqui? Você quer ter decisões que são sábias? Você quer, vamos dizer, não viver para se arrepender de decisões erradas? Busque no maravilhoso conselho. Mas não adianta apenas você ouvir. Você tem que cumprir com o que ele diz. Não adianta você saber, ele te dar um bom conselho. Ele mostrar através da Escritura o que você tem que fazer, quais são os princípios que você tem que seguir. Não basta você saber, você tem que seguir. Não adianta você chegar e falar assim, eu estou tentando. Irmãos, nós não temos que tentar, nós temos que fazer. Ou nós não conseguiremos fazer, ou nós faremos. Nós não temos que viver para tentar. Jesus, ele não vai falar a respeito de tentarmos ser obedientes. Deus, ele não está satisfeito em tentarmos ser obedientes.
Ele está satisfeito em sermos obedientes. Então não fique tentando fazer aquilo que o maravilhoso conselheiro, ele te instrui. Faça. Faça. Faça não no seu poder, mas no poder dele. Mas faça. Não fique tentando fazer. Tentando fazer, irmãos, é desculpa de fracassado. Fracassado gosta de dizer, eu estou tentando. Se aquele que diz, eu estou tentando, já começou fracassado. Ele já começou com desculpa de que eu não irei conseguir. Então não tente, faça. Se acontecer de você não conseguir, é uma coisa, mas faça, tenha disposição para fazer aquilo que o maravilhoso conselheiro, ele te instrui. E aqui também, irmãos, além desta promessa, é para mim uma promessa de um maravilhoso conselheiro, de um conselheiro que é extraordinário, extremamente sábio. Ele também faz a promessa de um Deus forte. Quando ele coloca a respeito deste Deus forte, é interessante que a palavra para Deus aqui é El. Normalmente é a palavra que nós temos nos nomes, né? Por exemplo, Daniel. Daniel é, o Senhor é a minha justiça. Né? O início da palavra ali ele vem de Dan, que é o Senhor é justiça, né? De Dan, que é justiça. E esse El aí, os nomes que, por exemplo, Miguel, Daniel, Ismael, esse El, ele está reportando que Deus é alguma coisa. Né? Então aqui, irmãos, quando ele fala sobre esse menino, ele está falando que esse menino ele seria um ser divino. Ele seria um ser divino. Ele fala que ele é El. Ele é um El poderoso. Ele é o Senhor poderoso. Mas, irmãos, Isaías, quando ele fala que esse menino seria Deus, ele não está querendo dizer que agora Yahvé, o Senhor de Israel, resolveu abrir um panteão para ele. Resolveu abrir um panteão, resolveu criar deuses, e agora nós não somos mais monoteístas. Desculpa, monogamistas também. Mas não seremos mais monoteístas. Não é essa a proposta. A proposta, irmãos, vemos lá, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo de número 6, o que o povo de Deus tem em mente é que não existe outro Deus. Só existe um Deus. Ele diz aqui em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O único Senhor. Esse menino que haveria de vir era o próprio Deus. Ele não era um Deus menor que iria vir. Um Deus que teria poder, mas seria um Deus com menos poder. Não aqui reporta para um Deus que era todo poderoso. O Yahvé era aquele que iria descer. Era aquele que iria nascer. Oh, irmãos, ele é um Deus. Ele é o Deus de todo o poder. A promessa que é feita por Deus aqui, e se foi feita para você, e se você recebe essa promessa de 2023 anos, talvez aqui 2.723 anos, 700 anos antes de Cristo, como que eu gostaria de uma promessa que acabasse o barulho também? Gostaria tanto de uma promessa dessa também. Só moto elétrica, sem barulho, né? Mas ainda não recebemos uma promessa dessa ainda. Mas, irmãos, ali é feita essa promessa de um Deus poderoso, um Deus forte, não de mais um Deus, de um Deus menor. Oh, irmãos, o Deus que aqui é revelado, o Deus que é prometido, que iria nascer, e ele nasceu, ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele é a promessa para a sua vida. Nós, irmãos, se essa promessa é para mim, eu tenho acesso.
ao Deus poderoso. Eu tenho acesso ao Deus poderoso. Se eu tenho acesso ao Deus poderoso, o Deus que não existe nada difícil nas suas mãos, é o Deus que, agindo Ele, quem impedirá? É o Deus que não existe nada difícil para Ele. O médico pode desenganar, as pessoas podem até falar que não vai dar certo, mas uma vez que Ele fala que vai acontecer, vai. Ele, inclusive, quando Ele faz essa promessa, colocando como se estivesse no passado, tão certo. Ele coloca que essa promessa é tão certa que vai acontecer porque Ele é poderoso para cumprir. Nem sempre nós temos poder para cumprir as nossas. Algumas promessas, muitas vezes, nós fazemos de forma tola. Nós, muitas vezes, não temos condições de cumprir todas as nossas promessas. Elas, muitas vezes, vão até além das nossas forças. Mas Ele faz uma promessa que Ele consegue cumprir, porque Ele tem todo o poder para cumprir. Ele querendo agir, Ele vai agir. Ele falando que vai agir, Ele vai agir, porque ninguém o impedirá. Mas essas coisas, irmãos, o fato de termos acesso a Deus forte, ao Deus forte como promessa para nós, ela é algo, irmãos, que deveria nos trazer tranquilidade. Deveria nos trazer tranquilidade. Ele nos deveria fazer com que nós tivéssemos menos medo das coisas, ou até mesmo não tivéssemos medo de coisas. Nós temos medo, muitas vezes, do desemprego. Nós temos medo, muitas vezes, de o que será com o meu filho se, de repente, eu morrer. O que vai ser, de repente, do meu cônjuge se eu for. Nós temos, muitas vezes, medo. Porque, muitas vezes, nós não apropriamos da promessa de um Deus forte. Ah, irmão, quem sustenta a sua vida não é o seu braço. Quem conduz a sua vida não são as suas perninhas. Quem te dá vida não é o seu pulmãozinho que fica lá, ó. É o Senhor que te sustenta. É o Senhor que te sustenta. Confie nele. Nós vemos, irmãos, que o Senhor ele é forte, por exemplo, em relação até mesmo em recursos. A gente muitas vezes fica, opa, se eu for dizimir, vai faltar no final do mês. Ele é o Deus que supre, porque Ele é forte. Ele não é débil, fraco como nós, irmãos. O grande problema é quando nós queremos refletir em Deus aquilo que nós somos. Nós queremos refletir a nossa fraqueza em Deus. E quando nós fazemos isso, nós começamos a duvidar. Quando nós começamos a fazer essas coisas, nós começamos a perder a nossa fé. Nós começamos a deixar de apropriar disso. Esse Deus forte é para você? É uma promessa para você? Se é uma promessa para você, comece a viver como fosse para você. Não adianta você viver ansioso pelas coisas. Se Ele é um Deus forte, espere nele. Espere no poder dele. Confie no poder dele. Ele é poderoso para curar doenças, mas Ele é poderoso para tirar vida. Tem o nosso irmão falecido já, Enéas Cabral, lá de Minas Gerais. Creio que o irmão Luiz Leite deve conhecer o Enéas Cabral, o nosso irmão também, Adair Cassiano. Enéas Cabral, ele pegou uma doença terminal, câncer. Morreu, inclusive, em decorrência do câncer. E passou, inclusive, um comecinho assim, bem abatido também. Mas Deus foi tratando o coração de Enéas Cabral. Teve um dia, e ele era de visitar muitas igrejas, né, principalmente igrejas pentecostais, ia lá e pregava também. E ele recebeu a visita uma vez, ele contou a respeito, que ele recebeu a visita uma vez de um irmão da igreja pentecostal. E o irmão pegou e falou para ele assim: Enéas Cabral, você crê que Deus possa te curar? Enéas olhou para ele e falou assim: eu creio que Deus tem poder até para me levar. Irmãos, Ele é o poderoso.
Não adianta você viver de forma ansiosa. Se o propósito de Deus é te levar, Ele vai te levar e glória a Deus por isso. Se o propósito de Deus é te manter, Ele vai te manter e glória a Deus por isso. Ele é o poderoso. Você acha que é uma doença que pode tirar a vida de alguém? Você acha que são coisas que podem fazer com que a vida seja desastrosa? Ele é o Deus poderoso. Tomemos posse dessas coisas. Nos apropriemos dessas verdades. Se essa promessa é para você, é para você. Viva confiantemente no poder dele. Não no sentido de realizações segundo este mundo, porque tudo aqui passará. Não é realizações no sentido de uma cura extraordinária, porque a cura extraordinária, irmãos, na nossa vida, o grande milagre que Deus pode fazer na nossa vida, não é curar de um câncer terminal, não é curar de uma leucemia, não é curar de uma doença que é incurável, mas é nos curar espiritualmente. Ele é poderoso para curar espiritualmente. Somente Ele é poderoso para isso. Ah, você quer algo mais do que isso? Você quer algo mais do que isso? Você quer o quê? Viver 300 anos aqui nessa terra? Não é isso que você quer? Você quer, oh Deus, eu quero que o Senhor seja poderoso para eu viver 300 anos aqui. Que falta de perspectiva. Se a sua grande vontade é estar aqui, se o grande poder de Deus que você até se apropria é para você trilhar aqui, irmão, falta perspectiva sobre o poder desse Deus. Perspectiva, falta de perspectiva do grande poder deste Deus que veio e ele disse que iria preparar morada. Esse Jesus que veio e disse que eu vou lá preparar um lugar para vocês. Irmãos, se eu tivesse o privilégio de partir hoje, eu queria ter esse privilégio. Eu queria tanto ter esse privilégio, partir hoje. Eu falava, Senhor, eu por mim não passava um segundo a mais nesse mundo. Não porque as coisas estão ruins, irmãos. Não é porque as coisas estão ruins. É porque lá eu não precisarei falar do meu Senhor, eu vou falar diretamente com Ele. Eu vou estar vendo diretamente Ele. Ele é poderoso, irmãos, para cumprir principalmente a promessa dele. Promessa de redenção eterna a cada um de nós. Ele é o Deus que, quando Ele vai falar, Ele que habitou no nosso meio, Ele vai falar que aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Tem a vida eterna porque Ele é poderoso para dar. Ele não é um Deus que não tenha poder. Se esforce aí, porque quem sabe você consiga com o seu esforço. Não, Ele promete porque Ele tem poder. Ele tem poder para cumprir com as suas promessas. Crendo no Senhor Jesus de todo o coração, tendo o Senhor Jesus como Deus da sua vida, Ele te promete. E se Ele te promete eternidade, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. E Ele diz, irmãos, que além esta promessa é para mim, a promessa de um fantástico, maravilhoso conselheiro, de um Deus todo-poderoso. E Ele diz aqui também de Pai da eternidade, apontando aqui também para não apenas para a questão da divindade de Cristo, porque quando ele fala aqui de Deus forte, ele está falando de divindade, mas aqui principalmente sobre a sua eternidade, colocando mais uma característica para o povo de Israel a respeito de um Deus eterno. Irmãos, aqui inclusive dando mais características ainda, mostrando que era ele mesmo, o próprio Yahvé que ia vir e habitar. Não era um outro Deus, mas era o próprio Yahvé, porque só existe um único Deus. E assim é o que ele retrata nas Escrituras, antes mesmo de Isaías. E aqui, irmãos, esse Pai da eternidade,
Pai é aquele que tem filhos. Aquele que não tem filhos não é pai. O Caio não é pai. Pelo menos nós sabemos, né, cara? Não é pai. O Caio não é pai. Até onde eu sei também, o Felipe não é pai. Mas o nosso irmão Reinaldo é pai. Por que o nosso irmão Reinaldo é pai? Porque existe Davi White. Né? Porque existe Davi White. Né? O Caio não tem um Davi White ainda. Né? Se Deus quiser aí, vai encher essa igreja. Enche essa igreja de menino. Ó. Se der aí, vai casar e encher de... Viu, Monique? Vamos encher essa igreja de menino. Né? Pai tem filho, irmãos. E filhos são aqueles que herdam as coisas dos seus pais. Quando ele aponta aqui que ele é um pai eterno, ele também está apontando aqui para a herança da eternidade que nós teremos para com ele. Além dele ser um Deus eterno, aquele que é eterno no sentido é que quando nós falamos sobre passado, nós estamos falando de tempo. Quando nós falamos de, até mesmo quando nós falamos anterior, a ideia também é de tempo. Então, por isso é muito estranho nós falarmos sobre eternidade anterior das coisas, ou eternidade posterior às coisas. Mas ele é aquele que vai nos conceder herança de eternidade. Essa é promessa que ele nos faz, promessa de uma vida eterna com ele. Oh, irmãos, isso também é algo que nós devemos nos apropriar. Devemos nos apropriar não de uma forma cega, achando assim, Deus, eu acho que Deus ele vai me salvar. Eu acho que Deus ele vai me conceder a vida eterna, uma herança eterna nos céus, simplesmente porque eu acho que ele vai. Estas coisas, elas nos comunicam internamente. Essas coisas, tudo bem, elas são expostas de forma externa pela palavra, a ministração da palavra, mas ela atesta no nosso coração. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Testificando com o meu coração, com o meu espírito que eu sou filho de Deus, eu tenho que viver como filho de Deus. Se eu entendo que eu vou herdar a questão da eternidade, eu vou herdar promessas dele de eternidade, eu preciso viver como filho, desde agora. Uma das coisas que mostram se de fato eu sou filho e que vou herdar essa eternidade é se eu já estou vivendo como filho aqui. Se você não está vivendo como filho aqui ainda, é bom você refletir se essa promessa é para você. Se essa promessa é para você. Eu não estou aqui colocando dúvida a respeito da sua salvação. Não é a minha função aqui colocar dúvidas sobre a sua salvação, mas de confirmá-la. De confirmá-la. E se ela ainda não há essa confirmação, roga ao Senhor. Senhor, eu quero saber, Senhor, se de fato eu sou herdeiro. E como nós vamos saber isso? Através da fé. Através da fé. A fé é algo que Deus coloca nos nossos corações, irmãos, para nos testificar que nós temos herança eterna com Ele. Se você ainda não tem isso dentro de você, se você ainda não se apropriou, fala para o Senhor. Senhor, trabalha meu coração. Trabalha meu coração correndo. Se eu, de fato, ainda não nasci de novo, faça-me nascer. É só o Senhor que pode. Não sou eu que posso nascer de novo. É só o Senhor que pode fazer eu nascer de novo. Eu não tenho condições de nascer de novo. É só o Senhor que tem, porque o Senhor é o Deus poderoso. E eu quero ser herdeiro desta eternidade. Se aproprie desta verdade. Se aproprie disso. Se você apropria pela fé a respeito dessas coisas, esta promessa do menino um menino nos nasceu, um filho se nos deu, foi para você. Foi para você. Se ainda você não tem essa certeza, rogue ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim.
Cristo Jesus, ele não veio neste mundo para ser um maravilhoso conselheiro para que eu vivesse segundo os meus conselhos. O Senhor não veio neste mundo para ser o Deus forte, para que eu viva em fraqueza. O Senhor não é um Deus que veio como aquele para dar herança eterna, para eu viver sem perspectiva de eternidade, para eu viver fixado neste mundo. Mas é sempre olhando, irmãos, com olhos, irmãos, de alegria para a eternidade. Olhando para a herança que nos está proposta. Olhando para aquilo que o Senhor, Ele nos concede. E, irmãos, aqui, por último lugar, ele vai falar a respeito desta promessa para mim. Uma promessa de um maravilhoso conselheiro. Uma promessa de um Deus Todo-Poderoso, uma promessa de herança de eternidade, mas também a promessa de paz sem fim. Paz sem fim. Aqui, quando ele vai falar sobre príncipe da paz, ele está também falando a respeito da sua realeza. Da sua realeza. Aquele menino que iria nascer, apesar dele ter nascido numa manjedoura, apesar dele ter sido envolto em panos como se fosse trapos, não trapos de imundície, mas trapos, ali, num lugar fedido, num lugar sujo, ele tinha realeza. Ele tinha realeza. Príncipe normalmente é o filho do rei. Príncipe não é o próprio rei. O rei é chamado de rei. Príncipe, ele é chamado de filho do rei. E aqui, inclusive, mostrando a respeito da questão de ser Deus Filho. O fato de ser Deus Filho, aquele que tem realeza. Mas, irmãos, ele é aquele que traria paz, além da sua realeza. E assim, querendo ou não, irmãos, pelo fato de nos apropriarmos, através da fé, desta grande promessa, nós também herdamos realeza. Herdamos realeza. Nós somos filhos do rei. Nós somos filhos do rei. Filhos do rei são príncipes. Você é um príncipe, uma princesa do Senhor, se esta promessa aqui é para você. Você é um príncipe. E se você é príncipe, viva como um príncipe. Não de cabeça erguida como o narizinho empinado, se achando melhor do que outros, ou achando que você tem muitos súditos, achando que você pode pisar nas pessoas. Mas o príncipe da paz, aquele que tinha realeza e era servo. Cristo Jesus, aquele que nos ensinou a ser servos. O próprio Deus servindo o homem, a ponto de lavar os pés dos seus discípulos, mostrando ali de forma não apenas simbólica, mas didática, a respeito da sua própria humilhação. Viva como príncipe. Príncipe não se anda lameando por aí. Príncipe anda com vestes festivais. Príncipe anda com vestes de realeza. Eu não estou falando roupas, irmãos. Roupas físicas. Eu estou falando de roupas espirituais. Você tem realeza. Ande como um. Viva como um. Não pisando pessoas sendo humildes, mas não se lameando neste mundo, sujando as suas vestes. Vestes que o próprio Pai te deu, como nós vimos na própria Escritura, vestes que foram alvejadas no sangue de Cristo. Não viva lameando a veste que Cristo te deu. Você é um príncipe, uma princesa de Cristo. E ele diz ainda que ele é aquele que traz a paz. Irmãos, além da paz, a paz não é mera ausência de guerras. Nós temos vivido pelo menos várias guerras, mas duas mais famosas, que é a guerra lá de Israel contra o Hamas, a guerra lá da Ucrânia contra a Rússia.
Paz aqui, irmãos, ele está principalmente dizendo a paz que excede todo entendimento, que é a paz com Deus. Paz com Deus. Cristo Jesus era o príncipe que veio, que ele morreu, deu ali o seu precioso sangue, para que nós tivéssemos paz com Deus. E uma paz definitiva. Não é aquela paz que é momentânea, mas é uma paz eterna. Ah, irmão, se você crê que essa promessa aqui é para você, ela é uma promessa para mim, se você fala, é uma promessa para mim, saiba que você tem paz com Deus. Você tem paz com Deus. Hoje, irmãos, nós vimos a respeito de uma promessa para mim. O que importa, irmãos, é se a promessa é para mim. Se a promessa é para os outros, não faz diferença para mim. Eu irei morrer nos meus delitos e pecados e irei para o inferno. É importante que os outros vão para o céu. Sim, é importante que os outros. O céu não é só para mim, mas tem que ser para mim. Não adianta os outros irem. Não adianta meu filho e minha filha aí. Não adianta minha esposa aí. Não adianta. Meu marido não, que eu não tenho. Né? Mas não adianta o cônjuge ir. Não adianta o cônjuge ir. Não adianta. Apenas eles irem. Esteja você lá. Que a promessa, irmão, seja uma certeza para cada um de nós nesta noite. Que quando você olhar para isso, um menino se nos deu. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Seja promessa para você. Se aproprie desta promessa. Se aproprie desta promessa. Promessa grandiosa. Uma promessa em que nós teremos ao nosso lado um espetacular conselheiro sábio. Nós teremos ao nosso lado o Deus Todo-Poderoso. Nós teremos ao nosso lado a expectativa e a certeza de herança de eternidade. Nós teremos realeza e paz completa com o nosso Deus por toda a eternidade, a partir de agora. A partir do momento em que nos apropriamos desta promessa que Deus faz. Você se apropriou desta promessa. Se você se apropriou, você já está em paz com Deus. Você já está em paz com Deus. Oh, irmãos, que esta promessa ela simplesmente não seja para outros. Não seja para outros. Neste dia tão importante, véspera de Natal, daqui a poucas horas comemoraremos, mas que não seja simplesmente uma festa. Uma festa com peru de Natal, uma festa lá que nós iremos, ou alguns, né, se empanturrar, cuidado com a gula, se empanturrar, mas que seja, irmãos, uma grande festa, porque esta promessa, ela é para mim. Que Deus derrame graça sem medida sobre a vida dos irmãos.